Esta é a criatura que está no centro dos maiores debates filosóficos, morais e religiosos sobre a natureza do homem, o bebé humano. Não fazem muito, não falam, não sabem escrever, não fazem grandes exposições sobre as suas filosofias morais. Mas será que isso significa que não têm uma? O filósofo Rousseau considerava os bebés uns perfeitos idiotas, afirmava que não sabiam nada. E a psicóloga de Yale, Karen Wynne, diretora da Infant Cognition Center, o laboratório de bebés, diz que durante a maior parte da sua existência o seu ramo concordou. Didn't we just think that these creatures at 3 months and even 6 months were basically just little blobs? Oh, sure. I mean, if you look at them, they kind of look like cute little blobs, but they can't do all the things that an older child can. They can't even do the things that a dog or a pigeon or a rat can. Estes sujeitos de estudo não vão puxar alavancas a troco de petiscos nem percorrer labirintos, mas podem ver espetáculos de marionetas. E Wynne faz parte da nova onda de investigadores que descobriu formas aparentemente simples de sondar o que realmente se passa naquelas cabecinhas amorosas. Assistimos enquanto Wynne e a sua equipa colocaram uma questão que há 20 anos teria feito dela alvo de chacota. Será que aqui o Wesley, com uns meros 5 meses, sabe a diferença entre o certo e o errado? Wesley vê o boneco do meio em grandes dificuldades para abrir uma caixa que contém um brinquedo. O boneco de camisola amarela vem dar uma ajuda. Depois a cena repete-se, mas desta vez o boneco de camisola azul vem e fecha a caixa de vez. Bom comportamento, mau comportamento. Pelo menos aos nossos olhos. Mas será que é assim que um bebê de 5 meses vê a coisa? E será que tem preferência? Para descobrirmos, um investigador que não sabe qual dos bonecos era bom e qual era mau, propõe uma escolha ao Wesley. Ele não consegue responder, mas consegue esticar-se. Wesley escolheu o boneco bom, e não foi só ele. Mais de 3/4 dos bebés testados esticaram-se para alcançar o boneco bom. Wynne experimentou com bebés ainda mais novos, com 3 meses, que não conseguem controlar os braços a ponto de os esticar, mas conseguem votar com o olhar, já que a investigação demonstrou que os bebés muito pequenos olham mais tempo para as coisas de que gostam. Aqui a Daisy olhou para o boneco mau durante 5 segundos, depois fixou-se no boneco bom durante 33. Babies, even at 3 months, looked towards the nice character and looked hardly at all, much shorter times, towards the unhelpful character. So basically, as young as 3 months old, we human beings show a preference for nice people over mean people. Study after study after study, the results are always consistently babies feeling positively towards helpful individuals in the world and disapproving, disliking, maybe condemning individuals who are antisocial towards others. It's astonishing. Wynne e a sua equipa publicaram pela primeira vez as suas descobertas sobre moralidade de bebés na revista científica Nature em 2007 e continuaram a publicar estudos de acompanhamento noutras revistas semelhantes desde então. Sobre esta experiência, por exemplo, mostraram a bebés como James um boneco a portar-se mal. Em vez de devolver a bola ao boneco do meio, este coelhinho de camisola verde ficou com a bola do outro boneco e fugiu. Depois mostram outro número a James. Desta vez, o coelho que acabamos de ver a roubar a bola tenta abrir a caixa para ir buscar o brinquedo. Continuará James a preferir o boneco que o ajuda ou irá preferir o que fecha a caixa de vez? Who do you like? Ele escolheu o que fechou a caixa, tal como 81% dos bebés testados. A conclusão do estudo é que os bebés parecem achar que o ladrão da bola merece castigo. So do you think that babies therefore are born with an innate sense of justice? At a very elemental level, I think so. We think we see here the foundations for morality. Some way to do the punishment. Paul Bloom também é professor de psicologia em Yale e tem um laboratório. Colaborou com Wynne em muitos dos seus estudos de bebés e, por acaso, também é marido dela.
I feel we're making discoveries. I feel like we're discovering that what seems to be one way really isn't. What seems to be an ignorant and unknowing baby is actually a creature with this alarming sophistication, this subtle knowledge. E ele afirma que descobrir isto em bebés que ainda não andam, falam ou sequer gatinham sugere que já deve ser inato. So remember B.F. Skinner, who said that we had to teach our children everything through conditioning. So does this just wipe him off the map? What we're finding in the baby lab is that there's more to it than that there's a universal moral core that all humans share. The seeds of our understanding of justice, our understanding of right and wrong, are part of our biological nature. Se os bebés nascem com uma noção básica de certo e errado, um código moral universal, de onde é que vem o mal todo do mundo? Será tudo fruto da aprendizagem? Bem, talvez não. Veja esta nova série de descobertas no laboratório de bebés em Yale. Ao propor aos bebés esta escolha aparentemente simples e inócua, graham crackers ou Cheerios, Wynne está a sondar algo importante: a origem do preconceito, a tendência para preferir outros semelhantes a nós. Adults will like others who share even really absolutely trivial similarities with them. Será que o Nate, que preferiu os Cheerios aos graham crackers, vai preferir este gato cor de laranja que também gosta de Cheerios ao gato cinzento que prefere os graham crackers? Which one do you like? Parece que sim. Remember these guys? Mas se os bebés têm sentimentos positivos pelo boneco semelhante, será que têm sentimentos negativos por aquele que é diferente? Para descobrir, Wynne mostrou aos bebés o gato cinzento, aquele que gostava da outra comida, a esforçar-se para abrir a caixa e tirar o brinquedo. Será que Gregory quer ver este boneco bem ou maltratado? Which one do you like? That one, okay. Gregory parecia querer ver o boneco diferente maltratado. That is amazing. So he went with his bias in a way. E o Nate também, That one? bem como 87% dos outros bebés testados. Com isto, Wynne conclui que os bebés preferem os que prejudicam aqueles que não são como eles. What could be more arbitrary than whether you like graham crackers or Cheerios? Nothing. Nothing. But it matters. It matters to the young baby. We are predisposed to break the world up into different human groups based on the most subtle and seemingly irrelevant cues. And that, to some extent, is the dark side of morality. We want the other to be punished. In our studies, babies seem as if they do want the other to be punished. We used to think that we're taught to hate. I think there was a song like that. This is suggesting that we're not taught to hate. We're born to hate. I think that we are built at the, to at the drop of a hat, create us and them. And that's why we're not that moral. We have an initial moral sense that is in some ways very impressive, and in some ways really depressing. That we see some of the worst biases in adults reflected in the minds and in the behaviors of young babies. Mas Bloom afirma que perceber os nossos instintos primários pode ajudar. If you want to eradicate racism, for instance, you really are going to want to know to what extent are babies little bigots? To what extent is racism a natural part of humanity? Sounds to me like the experiments show they are little bigots. I think to some extent a bias to favor the self, where the self could be people who look like me, people who act like me, people with the same taste as me, is a very strong human bias. It is what one would expect from a creature like us who evolved through natural selection, but it has terrible consequences. Ele afirma que faz sentido que a evolução nos predisponha a estarmos atentos aos outros por uma questão de sobrevivência. Assim, precisamos da intervenção da sociedade e da educação dos pais. Ele mostrou-nos uma última série de experiências realizadas no seu laboratório, não com bebés, mas sim com crianças mais velhas e de diferentes idades. As crianças decidem quantas recompensas recebem por oposição às que são atribuídas a outra criança que virá mais tarde, segundo lhes disseram. Dizem-lhes que as recompensas podem ser trocadas por prémios.
So you can say green, and if you say green, then you get this one, and the other girl doesn't get any. Or you can say blue, and if you say blue, then you get these two, and the other girl gets these two. So, green. As crianças mais novas do estudo escolhem invariavelmente ficar com menos recompensas, para ficarem com mais do que a outra criança. I'll pick green. Em alguns casos, muito mais. Youngest children who studies art obsessed with social comparison. So you get 7, she doesn't get any. Yay! They don't care about fairness. What they want is they want relatively more. Mas acontece algo curioso quando as crianças são mais velhas. Por volta dos 8 anos de idade, começam a optar cada vez mais pela opção igualitária e justa. E aos 9 ou 10 anos vimos as crianças cometer uma autêntica loucura. Dar propositadamente mais a outra criança. Green or blue? Green. Tornaram-se generosas. Um ponto para a sociedade. They've already been educated. They've been educated, they've been enculturated, they have their heads stuffed full of the virtues that we might want to have their heads stuffed with. Culture and education. Podemos aprender a moderar algumas daquelas tendências para as quais estamos predispostos, o egoísmo, o preconceito, mas ele afirma que o instinto continua lá. When we have these findings with the kids who choose this and not this. Who do you like? The kids in the baby studies who favor the one who's similar to them, the same taste and everything. None of this goes away. I think as adults, we could always see these and kind of nod. Yeah, not it's still in us. We're fighting it. And the truth is, when we're under pressure, when life is difficult, we regress to our younger selves, and all of this elaborate stuff we have on top disappears. Mas, claro, a adversidade também pode trazer ao de cima o melhor de nós, o heroísmo, o sacrifício altruísta por estranhos, e tudo isto pode ter as suas raízes exatamente aqui. Great kindness, great altruism, a magnificent sense of impartial justice have their seeds in the baby's mind. Both aspects of us, the good and the bad, are a product, I think, of biological evolution. Parece que ficamos onde todos começamos, com um misto de altruísmo, egoísmo, justiça, preconceito, generosidade. Muito mais do que qualquer um de nós esperaria descobrir num pequeno ser. Well, I end my conversation with you with far more respect for babies. Who knew?